Eu quero fazer uso da palavra hoje nesta tribuna, primeiro, para agradecer ao funcionário da Prefeitura, o senhor Dilmar Hernani Wolff, popular Dango, pelo belo trabalho que tem feito junto à Secretaria de Urbanismo. Sempre que nós o procuramos, sempre que eu o procurei, tem me dado uma atenção especial, tem nos atendido carinhosamente, com muita competência, com muita seriedade, com muita presteza. Que bom que existem pessoas assim que fazem acontecer na nossa cidade, pois é dessas pessoas que nós podemos nos orgulhar, porque as pessoas, a sociedade, quando precisa do poder público, é dessa forma que o poder público tem que responder, com seriedade, com rapidez e com eficiência. Gostaria também, senhor presidente, de falar rapidamente, semana passada, mais especificamente na quarta e quinta-feira, estivemos em Florianópolis, eu e o nosso colega vereador Sandro, onde tivemos alguns contatos com alguns deputados e outras autoridades. Viagem esta bastante proveitosa. Senhor presidente, hoje comemora-se o Dia da Liberdade de Pensamento. Isso é bom. Vivemos em uma democracia e, felizmente, nesse país podemos expressar nossas opiniões. Mas, falando em liberdade de pensamento, gostaria de falar de um assunto aqui que é bastante chato, porque cada um tem uma opinião a respeito e, às vezes, a gente ofende as pessoas quando fala desse assunto. Mas eu não poderia deixar de comentar, de pelo menos expressar a minha opinião, pois num país onde se tem liberdade deve-se falar o que se pensa. Tem acontecido, senhor presidente, em nosso município, alguns episódios que andaram me deixando um tanto preocupado. Esses episódios que digo são palavras, são comentários dirigidos a nós, políticos, né? E antes, porém, eu queria dizer que eu que me lembro, desde os 5 anos de idade, todos os domingos, sempre fui à missa, orientado pelos meus pais. Me criei indo na missa e até hoje vou à missa, porque tenho família, sou católico e respeito todas as religiões, evidentemente, porque cada um tem a sua opinião, o seu credo, e isso deve ser respeitado. Mas me senti ofendido nesses últimos dias por saber que alguns sacerdotes, falando assim, fizeram alguns comentários indecorosos, colocando ou tentando jogar a classe política, ou tentando diminuir a imagem dos políticos perante aquelas pessoas de boa índole. E eu, obviamente, não consigo concordar com isso, porque dá a impressão que quer se nivelar por baixo. É bem verdade que existem políticos que fazem escândalos de toda ordem, mas é bem verdade também que tem políticos sérios e honestos, como tem professores sérios e honestos, como tem policiais sérios e honestos. E eu acho que não se deve emitir uma opinião colocando dessa forma que foi posto, que alguns de vocês sabem do que eu estou falando. E sempre disse, desde o primeiro dia que assumi, que sou adepto da política verdadeira, aquela que ajuda, que une, que constrói a nossa sociedade. Embora tenhamos a politicagem, que é aquela que corrompe, que mente, que inventa e que dá as costas à população. Essa sim deve ser banida, porque essa não ajuda em nada o nosso país. Essa não ajuda em nada as nossas crianças. E quem me conhece sabe da minha integridade. Tenho 24 anos de vida pública como funcionário público da Epagre e meu nome está aí a qualquer prova. Jamais me envolvi em qualquer escândalo de qualquer ordem. Então eu acho que o verdadeiro político, o verdadeiro funcionário público, ele deve ser dessa forma, ele deve
priorizar pela sua imagem, porque isso deve-se ao respeito da sociedade. Só que, quando alguém diz que os políticos são gatunos, ou que isso, ou que aquilo, talvez não saibam eles que essa luz que nos ilumina é fruto de uma política pública. O asfalto que cobre a nossa rua é fruto de uma política pública. O Bolsa Escola, o Bolsa Família, as escolas, a saúde, tudo é fruto de política. E se alguém está cometendo algum ato ilícito, então que se vá à promotoria pública, que se denuncie e que se leve essas pessoas à barra da justiça. Agora, dizer que o dinheiro dos vereadores, dos salários, ou dos deputados, ou de qualquer coisa assim, não é legítimo, ou que deveria ser devolvido, o professor também recebe dinheiro público. Então, vai devolver o salário do professor, do policial? Agora, se acha que pode fazer melhor, então dê a cara para bater, se candidate, seja vereador, seja deputado, seja presidente da República, e mostre que é diferente. Essa é a opinião que eu tenho, mesmo porque essa mesma pessoa, senhor presidente, que fala isso, é adepto de um partido de esquerda e fez campanha na última eleição. Então eu fico entristecido. Fala uma coisa e diz uma coisa e de repente faz outra. Então não dá. Eu acho que eu estou aqui, como todos os meus colegas vereadores, à prova da sociedade. Porque é muito triste. É evidente que a história mostra para nós muitos desacertos na política. Porém, se for falar de escândalos, vocês todos assistem TV e de escândalos na igreja está cheio. Que não vamos nem colocar palavras mais pesadas aqui para falar o que acontece lá. Os recursos que a igreja arrecada, todas as festas que até pouco tempo atrás das comunidades era de 30%, vai para a igreja. Eu pago dízimo, eu contribuo com a igreja. Porém, essa é a minha opinião. Eu jamais vi a igreja levar uma cesta básica a uma família carente, eu pegar uma criança no colo e levar e pagar uma consulta, pagar um remédio, estar lá semanalmente tentando acolher alguma família. Isso eu não vi. Talvez eu esteja errado, com certeza estou, mas eu não vi. Porém, eu já fiz isso, muitos de vocês estão cansados de fazer isso. Tá? Então, senhor presidente, era só queria manifestar a minha indignação aqui e deixar dito que penso que não é papel da igreja fazer educação política. E muito menos não é da política, não é dos políticos fazer educação religiosa. Porque no tempo que eu ia na igreja, e vou até hoje, mas no tempo que eu ia, tempos atrás, ia-se na igreja para ouvir a palavra de Deus, os ensinamentos de Cristo, a boa conduta, e devem ir, as pessoas precisam ir, porque está lá um ambiente de paz, um ambiente tranquilo, um ambiente onde a gente pode até colocar as mágoas, chorar as mágoas lá e pedir a Deus aquilo que a gente espera para nós, para a nossa família, para a nossa sociedade. Vereador, você me concede uma parte? Sim, vereador Sandro. É lamentável, senhores vereadores, e que chegamos nesse ponto em que a igreja esteja fazendo isso, falando às quatro paredes, numa missa, segundo o que eu ouvi, né? E que alguns padres estejam falando sobre isso com relação aos políticos. Eu acho que realmente o vereador Vascelense está de parabéns pelo belíssimo discurso e colocações, e eu acho que é por aí mesmo. Se existe algum culpado, ou se alguém errou, e se realmente o vigário, ou sei lá quem que falou, sabe disso, então ele que denuncia a pessoa que está fazendo isso, mas que não queira generalizar. Que as providências já foram tomadas e estamos aguardando a resposta do padre para que indique, que dê nome às pessoas ao qual ele generalizou, mas que dê nome às pessoas a qual ele se referiu.